Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Tá aí, 4-1, então 2 do Gabigol, o artilheiro da Libertadores com 8, 1 do Vitinho, 1 do Arrasca. Eu vou ficar só na assistência aqui, o gol mesmo vai ser do meu companheiro Gustavo Zupac. Você é o Gustagol, é isso? É, Gustagol. Zupagol. E do Fábio Luciano Gol também, presente aqui no nosso estúdio de forma virtual. Fábio Luciano, companheiro. É até difícil dizer quem foi melhor no jogo, o Flamengo encaminha a classificação. Antes de vocês falarem, vamos dar uma olhada nesse trio de ataque rubro-negro. Números para você nesse Sport Center, falando deste 4-1. E esse trio vai fazendo história, participação direta de Arrasca, BH e Gabigol nas últimas 3 Libertadores. 63 gols rubro-negros, com participação direta do trio, tá louco, 47, quase 75% do total de gols do Flamengo. É um deboche, como diria nosso João Guilherme. Fábio Luciano, começando contigo, o trio foi bem hoje mais uma vez, né? Foi muito bem, Edu. Assim, eu não vou nem conseguir escolher. Eu, particularmente, não consigo escolher o melhor jogador. O Gabigol ganha o prêmio pelos gols que ele fez, enfim. Mas o Bruno Henrique teve uma participação importante demais hoje com a sua velocidade. O Arrascaeta com o seu poder de criação, né? No primeiro gol também colocando o pé na área, fazendo gol. Então é um trio que funciona muito bem, né? Então, assim, o tempo faz muito bem a esses jogadores. Eles têm uma qualidade técnica diferenciada da maioria dos atletas que jogam principalmente no Brasil. E aí o conjunto também faz muita diferença, né? O tempo de convívio, o dia a dia de trabalho, a sequência de jogos. Então é um trio que funciona muito bem, um entrosamento, como o Gabigol mesmo falou, um entrosamento que funciona dentro e fora do campo também. Então são jogadores de muita qualidade que juntos formam um trio muito forte, junto com o Everton Ribeiro. Mesmo o Everton não tendo tido boas atuações, hoje um pouco mais apagado, mas é um jogador que também tem boas movimentações, que tira uma jogadinha da cartola ali, quando a jogada está apertada, a bola chega no pé dele e ele clareia a jogada para um outro atleta. Então é um quarteto que funciona muito bem, mas hoje Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta tem muito mérito com relação a esse resultado elástico que o Flamengo conseguiu frente ao Olímpia. O Gabigol com participação em todos os gols, né? O primeiro gol ele dá uma assistência para o Bruno Henrique, que faz a assistência final ali para o gol do Arrascaeta. Depois faz 2 gols e serve o Vitinho também. Então ele foi escolhido o melhor jogador. Eu votaria em Bruno Henrique como o melhor jogador em campo. E você, Zupac? Eu acho que é bem por aí, assim. Faz todo sentido que o prêmio seja entregue para o Gabriel. Existem os argumentos técnicos, né, sólidos para justificar o prêmio para o Gabriel, mas a atuação que mais me encantou foi a do Bruno Henrique no jogo de hoje. Ele foi muito importante para abrir os caminhos do Flamengo, ele foi muito favorecido pela proposta do jogo, e para mim ele foi o jogador que mais conseguiu desempenhar bem aquilo que ele estava disposto, né, ali, designado a fazer. Mas claro, a gente olha o terceiro gol do Flamengo a movimentação do Arrascaeta, quando ele recebe o passe do Léo Pereira, ele vem para o espaço entre linhas e aí ele comanda o jogo, é muito bonito de ver, e o próprio Gabriel participando também demais dos jogos. A gente está numa semana, Edu, que a gente está falando sobre a influência que um trio Messi, Neymar e Mbappé pode ter no futebol europeu, no futebol mundial. Quando a gente vê dentro dos nossos domínios, né, uma influência tão grande de um trio como esse do Flamengo, quando eles 3 jogam bem, é muito difícil você conseguir bater o Flamengo, né? E hoje eles estiveram bem demais e o Flamengo goleou com tranquilidade. Ô, Fábio, capitão, a negociação para renovar o contrato do Arrascaeta está em andamento, o Flamengo quer encaminhar isso, somou pontos o uruguaio, ganhou pontos, né? Será que ele garante ali a renovação mais parecida com o que ele quer do que com o Flamengo quer oferecer? Ganhou pontos, né?
Assim, ele é um ótimo jogador, Edu. Ele sabe da importância que tem pelo Flamengo. Eu até critiquei um pouco o Arrascaeta há um tempo atrás, porque num momento complicado de pandemia ele acabou pressionando o Flamengo, né, junto com o seu empresário por uma renovação, isso há quase um ano atrás. Eu achei que não foi um movimento adequado, enfim, respeitoso com o Flamengo, respeitoso com o momento que a gente vivia como sociedade, enfim. Mas é um jogador que é importante. O Flamengo tem interesse, mesmo com o contrato do Arrascaeta vencendo somente em 2023, o Flamengo tem interesse em renovar com o Arrascaeta, e o Arrascaeta também tem o direito dele como atleta de pedir um aumento salarial, ele ser recompensado por tudo aquilo que ele fez vestindo a camisa do Flamengo. Eu acho que deve existir o interesse do Flamengo no atleta, o entendimento que ele é um jogador importante, mas também o jogador entender o momento do clube, a sua importância, mas não estrangular o clube, né? Não colocar um valor que seja quase que impossível a permanência dele, a obrigação do Flamengo renovar por um valor que o Flamengo de repente não conseguiria manter com os seus vencimentos em dia. A gente escuta muito que ele está pedindo um reconhecimento parecido com o que o Gabigol e o Bruno Henrique recebem no Flamengo. Isso eu não vejo nada demais, assim, não é nada fora do padrão, porque é um jogador, como a gente vem falando, que tem o mesmo perfil de importância, que tem uma qualidade muito parecida na definição dos jogos. A gente torce, assim como o torcedor do Flamengo, para que ele permaneça, né? Até para o nosso país, realmente, porque é um jogador de um outro país, mas que faz muito bem ao nosso futebol. Teve muito sucesso no Cruzeiro, agora está tendo muito sucesso no Flamengo também. Mas tem um tempo, né? Eu acho que o Flamengo não tem a obrigação imediata de renovar, porque ele tem um contrato até 2023 ainda, mas é tempo de conversa, de adequação de salário, e a gente, é lógico que ele merece um reconhecimento por tudo que está fazendo, e a torcida que ele permaneça no Flamengo. E a gente falava mais cedo que o Gabi não foi tão bem na Copa América, talvez muito por causa da falta de entrosamento com os jogadores da seleção. O mesmo aconteceu com o Arrasca no Uruguai, né? Que nem titular absoluto era, né? Também por causa do entrosamento. Isso também explica por que o Arrasca tira tanto coelho da cartola no Flamengo e não na seleção uruguaia. Mas me parece justo também ele querer o mesmo salário, equiparação ali com o nível de Bruno Henrique e Gabi. Você concorda? Acho compreensível, e eu lembro que a gente abordou isso aqui na época. Ele está no direito dele. A questão a questão sempre foi, nessa discussão toda, a maneira que ele optou para isso. Porque se o interesse dele fosse pressionar para sair, o prejuízo para ele, pessoal, seria menor. Agora, porque ele não lidaria mais com a nação rubro-negra. Agora, se o interesse dele era pressionar para ficar, ele deveria ter feito esse movimento da maneira que menos o desgastasse perante o torcedor. A sorte dele é que ele joga muito. Então, a cada diazinho de chateação por um movimento do empresário um pouco mais agressivo, no próximo jogo tinha Arrascaeta dando caneta, fazendo golaço e tudo mais, e as coisas foram ficando mais tranquilas, e a diretoria do Flamengo, ela é habilidosa para lidar com essas coisas, né? O Marcos Braz, especificamente, ele é muito habilidoso nessa relação com o atleta e nessa administração dos negócios, né, do futebol do Flamengo. Mas a renovação dele, ela é extremamente necessária. O interesse dele em ter o seu salário equiparado a essas outras estrelas faz muito sentido. E como a gente falou aqui durante a semana, Edu, o melhor reforço que o Flamengo pode ter é manter esses caras, né? O Gerson não foi possível manter. Se você, por um acaso, não renova com a Arrascaeta, para você buscar um outro cara que consiga preencher esse espaço, você vai gastar mais do que você gastaria para mantê-lo. Então, manter o Arrasca, manter o Gabriel, manter o Bruno Henrique, manter o Rodrigo Caio, que precisa voltar a jogar, precisa se recuperar, se tornar mais saudável a longo prazo. Esses são os reforços do Flamengo, né? Então a renovação dele, quando acontecer, vai ser uma baita notícia. Flamengo vencendo fora de casa, 4-1. Vamos ouvir Renato Portaluppi, Renato Gaúcho e também o cara da partida, escolhido pela Conmebol, o artilheiro da competição, Gabigol. Realmente, o que houve ali no intervalo, na volta do segundo tempo, foi algo lamentável. Ofensas racistas ali de torcedores do Olímpia. E o Renato falando sobre isso. Agora, o que ele gosta mesmo é de golear, né? E tá conseguindo. Jogos em que o Flamengo converteu suas chances com o Renato no comando.
9 jogos, quase 89% de aproveitamento, 29 gols marcados, 8 sofridos. Em 2 jogos fez 1 gol, em nenhum fez 2, em 1 fez 3 e fez mais de 4 gols na ampla maioria. Rapaz, é um Flamengo que quando tá ganhando de 2, quer ganhar de 3, tá ganhando de 3, quer ganhar de 4. E aí isso aconteceu em 5 jogos. Então, eu queria saber de você, capitão Fábio Luciano, sobre o Renato e esse trabalho dele, em especial hoje. Como você viu o trabalho do Renato Portaluppi no comando do Flamengo contra o Olímpia, pós-goleada do Internacional? Edu, primeiro assim, esses números, o número de gols que o Flamengo faz, as chances que são criadas, é uma característica desse grupo, né? Então isso foi criado com o tempo. O Renato tem muita participação porque ele resgatou esse espírito dos atletas, né? E essa maneira como o Flamengo joga, como esses jogadores se sentem confortáveis em jogar, mas é uma característica que ela foi criada com o tempo. Então, desde quando Jesus chegou aqui, o Flamengo era um time que chamava atenção porque fazia um gol e logo na sequência, depois de 3, 4, 5 minutos após o gol, o Flamengo já tinha criado outras chances. Então o Flamengo usava de um gol, né, da desconcentração do adversário para aumentar o placar. O Flamengo a todo momento, como é colocado pelos jogadores, é um time que busca o gol. Em algum momento isso se perdeu. O Flamengo começou a jogar, a fazer gols e de repente recuar um pouquinho mais, jogar na base do contra-ataque, e aí se sentia um desconforto dos atletas nessa maneira de jogar, né? Porque eu acho que eles entendiam que o melhor para o Flamengo, a característica mais importante desse grupo, né, era de que você fazia um gol e você ia buscar o segundo, o terceiro, e o Renato está conseguindo resgatar isso. Eu acho que muito também pelo que ele sofreu contra esse mesmo Flamengo defendendo o Grêmio. Então ele sabe o caminho, conduzir esses atletas para jogar dessa forma, mas também viveu o outro lado, né? O quanto era difícil você enfrentar um time que busca o gol a todo momento. Eu acho que isso é um dos grandes méritos do Renato, fazer esse time jogar da forma a qual ela foi a mais vencedora, a forma que mais encantou o seu torcedor e a todos nós que gostamos de futebol. Com relação ao jogo de hoje, eu acho que o Flamengo foi muito bem, o Renato também foi muito bem. O Flamengo soube suportar uma pressão nos primeiros 15 minutos, era normal, porque o Olímpia é um time aguerrido, um time que tinha o seu torcedor ao lado, aquela pressão de arquibancada que aos poucos vai se retomando, e o Flamengo conseguiu segurar um pouco esse ímpeto, manteve um pouco a posse de bola, e a partir dos 15 minutos, o Flamengo começou a ter o controle, e aí faz os 2 gols no primeiro tempo. O Flamengo sofre um pouco, como eu disse, com jogadas desleais, então ali poderia de repente um Gabigol perder a cabeça, enfim, ou um outro atleta. Então o Flamengo conseguiu manter a cabeça serena, foi pro intervalo. Quando voltou, o Flamengo voltou numa rotação ainda maior. E aí o terceiro gol impulsionou isso, né? O Flamengo faz o terceiro gol logo no início do segundo tempo, e aí foi um time de muita competência, de muita qualidade, contra um time já acuado, um time que já não tinha o poder de marcação, enfim. E aí o Flamengo no segundo tempo foi muito superior ao Olímpia. Então méritos do Renato, que armou esse time, que manteve a perspectiva de vitória durante todo o jogo, fez os jogadores esquecerem o que aconteceu contra o Internacional, fez substituições importantes. Ele tira os 2 laterais que estavam amarelados, coloca uma molecada para jogar ali, o Mateuzinho, enfim, com o Ramon. Depois ele entra com o Vitinho e o Michael, poupando já o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O Vitinho faz o gol também, que é importante pro Vitinho. Então eu acho que o Flamengo como um todo foi muito bem hoje, e o Renato, assim, o maior mérito do Renato foi conduzir esse Flamengo, esse grupo, a terem atuações muito parecidas com aquele Flamengo que encantou o torcedor rubro-negro e que o torcedor estava até com saudade de ver, aquele Flamengo que buscava o gol a todo momento. Olhemos para o futuro. O futuro do Flamengo no final de semana é o Sport pelo Campeonato Brasileiro, jogo no Rio de Janeiro, depois recebe em Brasília o Olímpia na quarta-feira. E eu pergunto para você então, Zupac, o que fazer? O que Renato tem que fazer? De repente poupar... O Sport olha preocupado num jogo desse, né? Um encontro rubro-negro complicado. Mas também olhando, quem sabe num Internacional não cai um raio novamente e acontece o que aconteceu com o Internacional. Coisas do futebol, o futebol é jogado.
Mas você, Renato, você pouparia jogadores contra o Sport pensando na partida contra o Olímpia da próxima quarta-feira? Ou ao contrário, é carga total no Brasileiro, de repente poupa alguém contra o Olímpia? Se a gente considerar que não vai dar para repetir o time nos 2 jogos, eu não sei porque eu não tenho os números, né, as análises, o desempenho físico dos jogadores do Flamengo, mas se ele tiver que descansar em algum dos jogos, acho que nesse momento o Flamengo precisa, depois do que fez agora no Paraguai, carga total no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está hoje 10 pontos atrás do líder Atlético Mineiro, com 2 jogos a menos. Então, se o Flamengo vencer os seus 2 jogos, são 4 pontos distantes do líder Atlético Mineiro. O Flamengo vem dessa goleada sofrida por Inter, dura goleada por 4-0. O Flamengo está 90 e muitos % classificado, né? Para o Flamengo ser eliminado pelo Olímpia, não basta tomar 3-0, tem que ser 4-0, 3-1, 3-0 da Flamengo, pelos 4 gols marcados fora de casa. Então, se tivesse o Renato que descansar alguém, eu, no lugar do técnico do Flamengo, iria com força máxima no Campeonato Brasileiro contra o Sport. O Flamengo precisa garantir a vitória contra o Sport nesse projeto de caminhar muito forte nas 3 frentes e, se precisar, descansar alguém. E quando a gente fala descansar alguém, não é time reserva num jogo, time titular no outro. É descansar 1, 2, 3 jogadores se tiver que descansar. O Everton Ribeiro está muito cansado porque veio de Copa América. Bota o Michael para jogar. E tem exames que mostram isso, claro, né? Se o cara tá desgastado, a musculatura, dá para saber. Dá para mexer no time contra o Olímpia se for preciso. Eu olharia com foco total, nesse momento, para o jogo de domingo contra o Sport. Fábio Luciano, eu quero a sua opinião também sobre isso, mas já me despedindo de você, que você também precisa descansar, companheiro. Então, quero a sua opinião. Poupar onde ou em nenhum lugar? Pisar no acelerador contra o Sport, depois contra o Olímpia e depois ver o que faz? Quero a sua opinião, já agradecendo, capitão. É sempre muito bom tê-lo aqui conosco no Sport Center. Quero você aqui logo, conosco aqui no estúdio, amigo. Obrigado, Edu. Obrigado. Fico muito feliz. Obrigado pelos elogios aí, pela parceria de sempre. Eu acho que o Flamengo tem que, como o Zupac falou, eu acho que o Campeonato Brasileiro, no momento, é importante para o Flamengo, para ele voltar a pontuar novamente após a derrota para o Internacional. E aí, entendendo-se o resultado contra o Sport, de repente o Flamengo consegue, né, pela maneira como está jogando, consegue fazer um resultado, e aí você consegue segurar alguns jogadores para o jogo da Libertadores. Eu não gosto de você poupar o time, por exemplo, né, já se baseando com o resultado feito. Eu acho que o Renato não vai fazer isso. Eu acho que ele vai colocar potência máxima contra o Sport e na quarta-feira ele vai ter um entendimento de que o jogo também é importante, a conversa com o departamento médico, com os atletas e se todos tiverem em condições de jogo, eu acho que ele vai colocar o pé no acelerador, seja no Campeonato Brasileiro, mas também nesse jogo da Libertadores. Pode ser que aconteça uma substituição ali, uma peça ou outra, por um desgaste maior. Mas o Flamengo tem uma grande vantagem, né? O Flamengo conseguiu essa vantagem dentro do campo. Eu também não gosto de falar, o Flamengo era franco favorito, o Flamengo tem obrigação de vencer o Olímpia, porque o futebol ali dentro ele pode se complicar. O Flamengo dentro de campo conseguiu um resultado que se era esperado por todos, mas fazendo um trabalho com dignidade, respeito ao adversário e com muita intensidade. E no domingo o Flamengo deve retomar também, principalmente jogando no Maracanã, a sua sequência de vitórias aí no Campeonato Brasileiro. Zupac, Edu, obrigado, uma honra sempre, boa noite a todos e em breve a gente está no estúdio com vocês. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ativa as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.